Um esqueleto. Publicado originalmente em Jornal das Famílias, outubro de 1875. Primeiro capítulo. Eram 10 ou 12 rapazes. Falavam de artes, letras e política. Alguma anedota vinha de quando em quando temperar a seriedade da conversa. Deus me perdoe. Parece até que se fizeram alguns trocadilhos. O mar batia perto na praia solitária, estilo de meditação em prosa. Mas nenhum dos 12 convivas fazia caso do mar. Da noite também não, que era feia e ameaçava chuva. Era provável que se a chuva caísse, ninguém desse por ela. Tão entretidos estavam todos em discutir os diferentes sistemas políticos, os méritos de um artista ou de um escritor, ou simplesmente em rir de uma pilhéria intercalada a tempo. Aconteceu no meio da noite que um dos convivas falou na beleza da língua alemã. Outro conviva concordou com o primeiro a respeito das vantagens dela, dizendo que a aprendera com o Dr. Belém. Não conheceram o Dr. Belém? Perguntou ele. Não, responderam todos. Era um homem extremamente singular. No tempo em que me ensinou alemão, usava de uma grande casaca que lhe chegava quase aos tornozelos e trazia na cabeça um chapéu de Chile de abas extremamente largas. Devia ser pitoresco, observou um dos rapazes. Tinha instrução? Variadíssima. Compuseram romance e um livro de teologia e descobriram um planeta. Mas esse homem vivia em Minas. Veio à corte para imprimir os 2 livros, mas não achou editor e preferiu rasgar os manuscritos. Quanto ao planeta, comunicou a notícia à Academia das Ciências de Paris. Lançou a carta no correio e esperou a resposta. A resposta não veio porque a carta foi parar no Goiás. Um dos convivas sorriu maliciosamente para os outros, com ar de quem dizia que era muita desgraça junta. A atitude, porém, do narrador tirou-lhe o gosto do riso. Alberto era o nome do narrador. Tinha os olhos no chão, olhos melancólicos de quem se rememora com saudade de uma felicidade extinta. Efetivamente suspirou depois de algum tempo de muda e vaga contemplação. E continuou. Desculpem-me esse silêncio. Eu não me posso lembrar daquele homem sem que uma lágrima tenha arrebentar-me dos olhos. Era um excêntrico. Talvez não fosse. Não era de certo um homem completamente bom. Mas era meu amigo. Não direi o único, mas o maior que já tive na minha vida. Como era natural, estas palavras de Alberto alteraram a disposição de espírito do auditório. O narrador ainda esteve silencioso alguns minutos. De repente sacudiu a cabeça como se expelisse lembranças importunas do passado. E disse, para lhes mostrar a excentricidade do Dr. Belém, basta contar-lhes a história do esqueleto. A palavra esqueleto aguçou a curiosidade dos convivas. Um romancista aplicou o ouvido para não perder nada da narração. Todos esperaram ansiosamente o esqueleto do Dr. Belém. Batia justamente meia-noite. A noite, como eu disse, era escura. O mar batia funebremente na praia. Estava-se em pleno Hoffmann. Alberto começou a narração. Capítulo 2. O Dr. Belém era um homem alto e magro. Tinha os cabelos grisalhos e caídos sobre os ombros. Em repouso era reto como uma espingarda. Quando andava, curvava-se um pouco. Conquanto o seu olhar fosse muitas vezes meigo e bom, tinha lampejos sinistros às vezes. Quando ele meditava, ficava com os olhos como de defunto. Representava ter 60 anos, mas não tinha efetivamente mais de 50. O estudo o abatera muito, e os desgostos também. Segundo ele dizia, nas poucas vezes em que me falara do passado, e era eu a única pessoa com quem ele se comunicava a esse respeito,
Podiam contar-se-lhe 3 ou 4 rugas pronunciadas na cara, cuja pele era fria como o mármore e branca como a de um morto. Um dia, justamente no fim da minha lição, perguntei-lhe se nunca fora casado. O doutor sorriu sem olhar para mim. Não insisti na pergunta. Arrependi-me até de lhe a ter feito. Fui casado, disse ele depois de algum tempo. E daqui a 3 meses posso dizer outra vez. Sou casado. Vai casar? Vou. Com quem? Com a dona Marcelina. Dona Marcelina era uma viúva de Ouro Preto, senhora de 26 anos, não formosa, mas assaz simpática. Possuía alguma coisa, mas não tanto como o doutor, cujos bens orçavam por uns 60 contos. Não me constava até então que ele fosse casar. Ninguém falara, nem suspeitara tal coisa. Pois vou casar, continuou o doutor. E unicamente porque o senhor me falou nisso. Até 5 minutos antes, nenhuma intenção tinha de semelhante ato. Mas a sua pergunta faz-me lembrar que eu, efetivamente, preciso de uma companheira. Lancei os olhos da memória a todas as noivas possíveis e... nenhuma me parece mais possível do que essa. Daqui a 3 meses assistirá ao nosso casamento. Promete? Prometo, respondi eu com um riso incrédulo. Não será uma formosura. Mas é muito simpática, de certo, acudi eu. Simpática, educada e viúva. Minha ideia é que todos os homens deviam casar com senhoras viúvas. Quem casaria então com as donzelas? Os que não fossem homens, respondeu o velho, como o senhor e a maioria do gênero humano, mas os homens, as criaturas da minha têmpera. Mas o doutor estacou, como se receasse entrar em maiores confidências, e tornou a falar da viúva Marcelina, cujas boas qualidades louvou com entusiasmo. Não é tão bonita como a minha primeira esposa, disse ele. Ah, essa... Nunca a viu? Não, nunca. É impossível. É verdade. Já o conheci viúvo, creio eu. Bem, mas eu nunca lhe a mostrei. Ande vê-la. Levantou-se, levantei também. Estávamos assentados à porta. Ele levou-me a um gabinete interior. Confesso que ia ao mesmo tempo curioso e aterrado. Conquanto eu fosse amigo dele e tivesse provas de que ele era meu amigo, tanto medo inspirava ele ao povo. E era efetivamente tão singular que eu não podia esquivar-me a um tal ou qual sentimento de medo. No fundo do gabinete havia um móvel coberto por um pano verde. O doutor tirou o pano e eu dei um grito. Era um armário de vidro e tendo dentro dele um esqueleto. Ainda hoje, apesar dos anos que lá vão e da mudança que fez no meu espírito, eu não posso lembrar-me daquela cena sem terror. É a minha mulher, disse o doutor Belém sorrindo. É bonita, não lhe parece? Está na espinha, como vê. De tanta beleza, de tanta graça, tanta maravilha que me encantaram outrora, que a tantos mais encantaram. Que lhe resta hoje? Veja, meu jovem amigo, veja. Tal é a última expressão do gênero humano. Dizendo isso, o doutor Belém cobriu o armário com o pano e saímos do gabinete. Eu não sabia o que havia de dizer, tão impressionado que me deixara aquele espetáculo. Viemos outra vez para as nossas cadeiras ao pé da porta, e algum tempo estivemos sem dizer palavra um ao outro. O doutor olhava para o chão, eu olhava para ele. Tremiam-lhe os lábios, e a face de quando em quando se lhe contraía. Um escravo veio falar-lhe. O doutor saiu daquela espécie de letargo. Quando ficamos sós, parecia outro. Falou-me risonho e jovial,
com uma volubilidade que não estava nos seus usos. Ora bem, se eu for feliz no casamento, disse ele, ao Senhor o deverei. Foi o Senhor que me deu essa ideia. E fez bem porque até já me sinto mais rapaz. Que lhe parece este noivo? Dizendo isso, o doutor Belém levantou-se e fez uma pirueta, segurando nas abas da casaca, que nunca deixava, salvo quando lhe recolhia de noite. Parece-lhe capaz o noivo? Disse ele. Sem dúvida, respondi. Também ela há de pensar assim. Verá, meu amigo, que eu meterei tudo num chinelo, e mais de um invejará a minha sorte. É pouco. Mais de uma invejará a sorte dela. Pudera, não? Não há muitos noivos como eu. Eu não dizia nada e o doutor continuou a falar assim durante 20 minutos. A tarde caíra de todo e a ideia da noite do esqueleto que ali estava a poucos passos de nós e mais ainda as maneiras singulares que neste dia, mais do que nos outros, mostrava o meu bom mestre. Tudo isso me levou a despedir-me dele e a retirar-me para casa. O doutor sorriu-se com um sorriso sinistro que às vezes tinha, mas não insistiu para que ficasse. Foi para casa aturdido e triste. Aturdido com o que vira. Triste com a responsabilidade que o doutor atirava sobre mim relativamente ao seu casamento. Entretanto, refleti que a palavra do doutor podia não ter pronta nem remota realização. Talvez não se case nunca, nem até pense nisso. Que certeza teria ele de desposar a viúva Marcelina daí a 3 meses? Quem sabe até, penso eu, se não disse aquilo para zombar comigo? Esta ideia enterrou-se-me no espírito. No dia seguinte, levantei-me convencido de que, efetivamente, o doutor quisera matar o tempo e, juntamente, aproveitar a ocasião de me mostrar o esqueleto da mulher. Naturalmente, disse eu comigo, amou-a muito, e por esse motivo ainda a conserva. É claro que não se casará outra vez, nem achará quem case com ele. Tão aceita anda a superstição popular que o tem por lobisomem, ou quando menos amigo íntimo do diabo. Ele, o meu bom e compassivo mestre. Com estas ideias, fui logo de manhã à casa do doutor Belém. Achei-o a almoçar sozinho, como sempre, servido por um escravo da mesma idade. Entre, Alberto, disse o doutor apenas que me viu à porta. Quer almoçar? Eu aceito. João, um prato. Almoçamos alegremente. O doutor estava como me parecia na maior parte das vezes, conversando de coisas sérias ou frívolas, misturando uma reflexão filosófica com uma pilhéria, uma anedota de rapaz com uma citação de Virgílio. No fim do almoço, tornou a falar do seu casamento. Mas então pensa nisso deveras? Perguntei eu. E por que não? Não depende senão dela. Mas estou quase certo de que ela não recusa. Apresenta-me lá as suas ordens. No dia seguinte era apresentado o doutor Belém em casa da viúva Marcelina e recebido com muita afabilidade. Casar-se-á deveras com ela? Dizia eu a mim mesmo, espantado do que via, porém, além da diferença de idade entre ele e ela e das maneiras excêntricas dele, havia um pretendente à mão da bela viúva, o tenente Soares. Nem a viúva nem o tenente imaginavam as intenções do doutor Belém. Daqui, porém, já imaginaram o pasmo de dona Marcelina quando, ao cabo de 8 dias, perguntou-lhe o meu mestre se ela queria casar com ele. Nem com o senhor, nem com o outro, disse a viúva. Fiz voto de não casar mais. Por quê? Perguntou friamente o doutor. Porque amava muito a meu marido. Não torne isso que ame o segundo, observou o candidato sorrindo.
E depois de algum tempo de silêncio: "Não insisto", disse ele. "Nem faço aqui uma cena dramática. Eu amo-a deveras. Mas é um amor de filósofo. Um amor como eu entendo que deviam ser todos. Entretanto, deixe-me ter esperança. Pedir-lhe-ei mais 2 vezes a sua mão. Se da última nada alcançar, consinta-me que fique sendo seu amigo." Capítulo 3. O Dr. Belém foi fiel a este programa. Dali a mês pediu outra vez a mão da viúva, e teve a mesma recusa, mas talvez menos peremptória do que a primeira. Deixou passar 6 semanas, e repetiu o pedido. "A aceitou?" "Disse eu apenas o vi vir da casa de Dona Marcelina." "E por que havia de recusar? Eu não lhe disse que me casava dentro de 3 meses? Mas então o senhor é um adivinho, um mágico." O doutor deu uma gargalhada, das que ele guardava para quando queria motejar de alguém ou de alguma coisa. Naquela ocasião, o motejado era eu. Parece que não fiz boa cara, porque o doutor imediatamente ficou sério e abraçou-me dizendo: "Oh, meu amigo, não desconfie. Conhece-me de hoje?" A ternura com que ele me disse estas palavras tornava o outro homem. Já não tinha os tons sinistros do olhar, nem a fala saccadée. Vá o termo francês, não me ocorre agora o nosso, que era a sua fala característica. Abracei-o também e falamos do casamento e da noiva. O doutor estava alegre. Apertava-me várias vezes as mãos, agradecendo-me a ideia que lhe dera. Fazia seus planos de futuro. Tinha ideias de vir à corte, depois logo do casamento. Aventurou a ideia de seguir para a Europa, mas apenas parecia assentado nisso. Já pensava em não sair de Minas e morrer ali, dizia ele, entre suas montanhas. "Já vejo que está perfeitamente noivo", disse eu. "Tem todos os traços característicos de um homem nas vésperas de casar." "Parece-lhe?" "E é. De fato, gosto da noiva", disse ele com um ar sério. "É possível que eu morra antes dela, mas o mais provável é que ela morra primeiro. Nesse caso, juro desde já que irá o seu esqueleto fazer companhia ao outro." A ideia do esqueleto fez-me estremecer. O doutor, ao dizer estas palavras, cravara os olhos no chão, profundamente absorto. Daí em diante a conversa foi menos alegre do que a princípio. Saí de lá desagradavelmente impressionado. O casamento dentro de pouco tempo foi realidade. Ninguém queria acreditar nos seus olhos. Todos admiraram a coragem, era a palavra que diziam, da viúva Marcelina, que não recuava àquele grande sacrifício. Sacrifício não era. A moça parecia contente e feliz. Os parabéns que lhe davam eram irônicos, mas ela os recebia com muito gosto e seriedade. O tenente Soares não lhe deu os parabéns. Estava furioso. Escreveu-lhe um bilhete em que lhe dizia todas as coisas que em tais circunstâncias se podem dizer. O casamento foi celebrado pouco depois do prazo que o doutor marcara na conversa que tivera comigo e que eu já referi. Foi um verdadeiro acontecimento na capital de Minas. Durante 8 dias não se falava senão no caso impossível. Afinal, passou a novidade, como todas as coisas deste mundo, e ninguém mais tratou dos noivos. Eu fui jantar com eles no fim de uma semana. A dona Marcelina parecia mais feliz do que nunca, e Dr. Belém não o estava menos. Até parecia outro. A mulher começava a influir nele, sendo já uma das primeiras consequências da supressão da singular casaca. O doutor consentiu em vestir-se menos excentricamente. "Veste-me como quiseres", dizia ele à mulher. "O que não poderás fazer nunca é mudar minha alma, isso nunca." "Nem quero." "Nem podes." Parecia que os dois estavam destinados a gozar uma eterna felicidade. E no fim de um mês fui lá, e achei-a triste.
Oh, disse eu comigo, cedo começam os arrufos. O doutor estava como sempre. Líamos então e comentávamos à nossa maneira o Fausto. Nesse dia apareceu-me o doutor Belém mais perspicaz e engenhoso que nunca. Notei, entretanto, uma singular pretensão, um desejo de se parecer com Mefistófeles. Aqui confesso que não pude deixar de rir. Doutor, disse eu creio que o senhor busca da amizade que lhe tenho para zombar comigo. Sim, aproveita-se da opinião de excêntrico para me fazer crer que é o diabo. Ouvindo esta última palavra, o doutor persignou-se todo, e foi a melhor afirmativa que me poderia fazer de que não ambicionava confundir-se com o personagem aludido. Sorriu-se depois benevolamente, tomou uma pitada e disse: ilude-se, meu amigo, quando me atribui semelhante ideia. Do mesmo modo que se engana quando supõe que Mefistófeles é isso que diz. E essa agora? Noutra ocasião lhe direi as minhas razões. Por agora vamos jantar. Obrigado. Devo ir jantar com meu cunhado. Mas se me permite, ficarei ainda algum tempo aqui lendo o seu Fausto. O doutor não pôs objeção. Eu era íntimo da casa. Saiu dali para a sala de jantar. Li ainda durante 20 minutos, findos os quais fechei o livro e fui despedir-me do Dr. Belém e de sua senhora. Caminhei por um corredor fora que ia ter a sala de jantar. Ouvia mover os pratos, mas nenhuma palavra soltavam os dois casados. O arrufo continua, pensei eu. Fui andando, mas qual não foi a minha surpresa ao chegar à porta? O doutor estava de costas, não podia me ver. A mulher tinha os olhos no prato. E entre ele e ela, na sala de jantar, sentado numa cadeira, eu vi o esqueleto. Estaquei aterrado e trêmulo. Que queria dizer aquilo? Perdia-me em conjecturas. Cheguei a dar um passo para falar com o doutor. O esqueleto ali na sala de jantar, sentado à mesa. Mas não me atrevi. Voltei ao mesmo caminho. O esqueleto ali. Peguei no chapéu e deitei a correr pela rua fora. O que estava fazendo ali? O esqueleto. Em casa do meu cunhado. Todos notaram os sinais de temor que eu ainda levava no rosto. Perguntaram-me se havia visto alguma alma do outro mundo. Respondi sorrindo que sim, mas nada contei do que acabava de presenciar. Durante 3 dias não fui à casa do doutor. Era medo, não do esqueleto, mas do dono da casa, que se me afigurava ser um homem mau ou um homem doido. Todavia, ardia por saber a razão da presença do esqueleto na mesa do jantar. Dona Marcelina podia dizer-me tudo, mas como indagaria isso dela, se o doutor estava quase sempre em casa? No 3º dia apareceu-me em casa o doutor Belém. 3 dias? Disse ele. Há já 3 dias que eu não tenho a fortuna de o ver. Onde anda? Está mal conosco? Eu tenho andado doente, respondi eu sem saber o que dizia. E não me mandou dizer nada, ingrato? Já não é meu amigo? A doçura dessas palavras dissipou os meus escrúpulos. Era singular como aquele homem, que por certos hábitos, maneiras e ideias, e até pela expressão física, assustava a muita gente e dava aso às fantasias da superstição popular. Era singular, repito, singular, como me falava às vezes, com uma meiguice incomparável e um tom patriarcalmente benévolo. Conversamos um pouco e fui obrigado a acompanhá-lo à casa. A mulher ainda me pareceu triste, mas um pouco menos do que da outra vez. Ele tratava-a com muita ternura e consideração, e ela, se não respondia alegre, ao menos falava com igual meiguice. Capítulo 4. No meio da conversa vieram dizer que o jantar estava na mesa. Há de jantar conosco, disse ele. Eu não posso, balbuciei eu.
Eu devo ir. Não deve ir a nenhuma parte, atalhou o doutor. Parece-me que quer fugir de mim. Marcelina, pede ao doutor Alberto que jante conosco. Dona Marcelina repetiu o pedido do marido, mas com um ar de constrangimento visível. Ia recusar de novo, mas o doutor teve a precaução de me agarrar no braço e foi impossível recusar. Deixe-me ao menos dar o braço à sua senhora, disse eu. Pois não. Deixei o braço à dona Marcelina, que estremeceu. O doutor passou adiante. Eu inclinei a boca ao ouvido da pobre senhora e disse baixinho: que mistério há? Dona Marcelina estremeceu outra vez e com um sinal impôs-me silêncio. Chegamos à sala de jantar e apesar de já ter presenciado a cena do outro dia, eu não pude resistir à impressão que me causou a vista do esqueleto, que lá estava na cadeira, em que o vira com os braços sobre a mesa. E era horrível. Eu já lhe apresentei a minha primeira mulher, disse o doutor para mim. São conhecidos antigos. Sentamo-nos à mesa. O esqueleto ficou entre ele e Dona Marcelina, e eu fiquei ao lado desta. Até então não pude dizer palavra. Era, porém, natural que exprimisse o meu espanto. Doutor, disse eu respeito os seus hábitos, mas não me dará uma explicação deste? Este qual? Disse ele. Com um gesto indiquei-lhe o esqueleto. Ah, respondeu o doutor, um hábito natural. Janto com as minhas duas mulheres. Confesse ao menos que é um uso original. Queria que eu copiasse os outros? Não, mas a piedade com os mortos. Atrevi-me a falar assim porque, além de me parecer aquilo uma profanação, a melancolia da mulher parecia pedir que alguém falasse duramente ao marido e procurasse trazê-lo a melhor caminho. O doutor deu uma de suas singulares gargalhadas e, estendendo-me o prato de sopa, replicou: o senhor fala de uma piedade de convenção. Eu sopio a minha maneira. Não é respeitar uma criatura que amamos em vida ou trazê-la assim conosco depois de morta? Não respondi coisa nenhuma a estas palavras do doutor. Comi silenciosamente a sopa. E o mesmo fez a mulher, enquanto ele continuou a desenvolver as suas ideias a respeito dos mortos. O medo dos mortos, disse ele, não é só uma fraqueza. É um insulto, uma perversidade do coração. Pela minha parte, dou-me melhor com os defuntos do que com os vivos. E depois de um silêncio, confesse que está com medo. Fiz-lhe um sinal negativo com a cabeça. É medo. Como esta senhora que está ali transida de susto, porque ambos são dois maricas. Que há, entretanto, neste esqueleto que possa meter medo? Não lhes digo que seja bonito. Não é bonito segundo a vida, mas é formosíssimo segundo a morte. Lembrem-se que isto somos nós também. Nós temos demais um pouco de carne. Só? Perguntei eu intencionalmente. O doutor sorriu-se e respondeu: só. Parece que fiz um gesto de aborrecimento porque ele continuou logo: não tome ao pé da letra o que eu lhe disse. Eu também creio na alma. Não creio só, demonstro-a, o que não é para todos. Mas a alma foi-se embora. Não podemos retê-la. Guardemos isto ao menos, que é uma parte da pessoa amada. Ao terminar essas palavras, o doutor beijou respeitosamente a mão do esqueleto. Estremeci e olhei para Dona Marcelina. Esta fechara os olhos. Eu estava ansioso por terminar aquela cena que realmente me repugnava presenciar. O doutor não parecia reparar em nada. Continuou a falar do mesmo assunto. E por mais esforços que eu fizesse para desviar dele, era impossível. Estávamos à sobremesa quando o doutor,
Interrompendo um silêncio que já durava havia 10 minutos, perguntou: "E segundo me parece, ainda não lhe contei a história deste esqueleto. Quero dizer, a história de minha mulher." "Não me lembra", murmurei. "E a ti?" disse ele, voltando-se para a mulher. "Já." "Foi um crime", continuou ele. "Um crime? Cometido por mim. Pelo senhor?" "É verdade." O doutor concluiu um pedaço de queijo, bebeu o resto do vinho que tinha no copo e repetiu: "É verdade. Um crime de que eu fui a autora. Minha mulher era muito amada de seu marido. Não admira. Eu sou todo coração. Um dia, porém, suspeitei que me houvesse traído. Vieram dizer-me que um moço da vizinhança era seu amante. Algumas aparências me enganaram. Um dia declarei-lhe que sabia de tudo e que ia puni-la do que me havia feito. Luísa caiu-me aos pés, banhada em lágrimas, protestando pela sua inocência. Eu estava cego. Matei-a." Imagina se... Não se descreve a impressão de horror que estas palavras me causaram. Os cabelos ficaram-me em pé. Olhei para aquele homem, para o esqueleto, para a senhora, e passava a mão pela testa, para ver se efetivamente estava acordado, ou se aquilo era apenas um sonho. O doutor tinha os olhos fitos no esqueleto, e uma lágrima lhe caía lentamente pela face. Estivemos todos calados durante cerca de 10 minutos. O doutor rompeu o silêncio. Tempos depois, quando o crime estava de há muito cometido, sem que a justiça o soubesse, descobri que Luísa era inocente. A dor que então sofri foi indescritível. Eu tinha sido o algoz de um anjo. Essas palavras foram ditas com tal amargura que me comoveram profundamente. Era claro que, ainda então, após longos anos do terrível acontecimento, o doutor sentia o remorso do que praticara e a mágoa de ter perdido a esposa. A própria Marcelina parecia comovida, mas a comoção dela era também medo. Segundo vinha a saber depois, ela receava que no marido não estivessem íntegras as faculdades mentais. Era um engano. O doutor era sim um homem singular e excêntrico. Doido lhe chamavam os que, por se pretenderem mais espertos que o vulgo, repeliam os contos da superstição. Estivemos calados algum tempo, e dessa vez ainda foi ele quem interrompeu o silêncio. Não lhes direi como obtive o esqueleto de minha mulher. Aqui o tenho e o conservarei até a minha morte. Agora, naturalmente, deseja saber por que motivo o trago para a mesa depois que me casei. Não respondi com os lábios, mas os meus olhos disseram-lhe que efetivamente desejava saber a explicação daquele mistério. É simples, continuou ele. É para que a minha segunda mulher esteja sempre ao pé da minha vítima, a fim de que se não esqueça nunca dos seus deveres, porque, então, como sempre, é muito provável que eu não procure apurar a verdade. Farei justiça por minhas mãos. Esta última revelação do doutor pôs termo à minha paciência. Não sei o que lhe disse, mas lembra-me que ele ouviu-me com um sorriso benévolo que tinha às vezes, e respondeu-me com esta simples palavra: criança. Saí pouco depois do jantar, resolvido a lá não voltar nunca. Capítulo 5. A promessa não foi cumprida. Mais uma vez o doutor Belém mandou à casa chamar-me. Não fui. Veio 2 ou 3 vezes estar comigo e lá fosse jantar com ele, ou pelo menos conversar, concluiu. Pretextei alguma coisa e não fui. Um dia, porém, recebi um bilhete da mulher. Dizia-me que era eu a única pessoa estranha que ia lá. Pedia-me que não a abandonasse. Fui.
Eram então passados 15 dias depois do célebre jantar em que o doutor me referiu a história do esqueleto. A situação entre os dois era a mesma. Aparente afabilidade da parte dela, mas na realidade medo. O doutor mostrava-se afável e terno, como sempre o vira com ela. Justamente neste dia, anunciou-me ele que pretendia ir a uma jornada dali a algumas léguas. Mas vou só, disse ele, e desejo que o senhor me faça companhia à minha mulher vindo aqui algumas vezes. Recusei. Por quê? Doutor, por que razão, sem urgente necessidade, daremos pasto às más línguas? Que se dirá? Tem razão, atalhou ele. Ao menos faça-me uma coisa. O quê? Faça com que, em casa de sua irmã, possa Marcelina ir passar poucas semanas de minha ausência. Isso com muito gosto. Minha irmã concordou em receber a mulher do Dr. Belém, que daí a pouco saía da capital para o interior. Sua despedida foi terna e amigável para com ambos nós, a mulher e eu. Fomos os dois, e mais minha irmã e meu cunhado, acompanhá-lo a certa distância, e voltamos para casa. Pude então conversar com Dona Marcelina, que me comunicou os seus receios a respeito da razão do marido. Já disse qual era a minha opinião a respeito do Dr. Belém. Ela referiu-se então que a narração da morte da mulher já ele lhe havia feito, prometendo-lhe igual sorte no caso de faltar aos seus deveres. Nem as aparências te salvarão, acrescentou ele. Disse-me mais que era seu costume beijar repetidas vezes o esqueleto da primeira mulher e dirigia-lhe muitas palavras de ternura e amor. Uma noite, estando a sonhar com ela, levantou-se da cama e foi abraçar o esqueleto, pedindo-lhe perdão. Em nossa casa todos eram de opinião que Dona Marcelina não voltasse mais para a companhia do Dr. Belém. Eu era da opinião oposta. Ele é bom, dizia eu. Apesar de tudo, tem extravagâncias, mas é bom. Ele tem um bom coração. No fim de um mês recebemos uma carta do doutor, em que dizia a mulher fosse ter ao lugar onde ele se achava, e que eu fizesse o favor de a acompanhar. Recusei ir só com ela. Minha irmã e meu cunhado ofereceram-se, porém, para acompanhá-la. Fomos todos. Havia, entretanto, uma recomendação na carta do doutor. Recomendação essencial. Ordenava ele à mulher que levasse consigo o esqueleto. Mas que esquisitice nova é essa? Disse meu cunhado. Há de ver, suspirou melancolicamente Dona Marcelina, que o único motivo desta minha viagem são as saudades que ele tem do esqueleto. Eu nada disse, mas pensei que assim fosse. E saímos todos em demanda do lugar onde nos esperava o doutor. Íamos já perto, quando ele nos apareceu e veio alegremente cumprimentar-nos. Notei que não tinha a ternura de costume com a mulher. Antes me pareceu frio, mas isso foi obra de pouco tempo. Daí a uma hora voltara a ser o que sempre fora. Passamos 2 dias na pequena vila em que o doutor estava. Dizia ele, para examinar umas plantas, porque também era um botânico. Ao fim de 2 dias dispunhamos a voltar para a capital. Ele, porém, pediu que nos demorássemos ainda 24 horas e voltaríamos todos juntos. Acedemos. No dia seguinte de manhã convidou a mulher a ir ver umas lindas parasitas no mato que ficava ali perto. A mulher estremeceu, mas não ousou recusar. Vem também, disse ele. Vou, respondi. A mulher cobrou alma nova e deitou-me um olhar de agradecimento. O doutor sorriu à socapa. Não compreendi logo o motivo do riso, mas daí a pouco tinha a explicação. Fomos ver as parasitas. Ele adiante com a mulher, eu atrás de ambos, e todos os 3 silenciosos. Não tardou que um riacho aparecesse aos nossos olhos.
mas eu mal pude ver o riacho. O que eu vi, o que me fez recuar um passo, foi um esqueleto. Sim, eu dei um grito. Um esqueleto! Um esqueleto! Um esqueleto! Exclamou Dona Marcelina. Descansem, disse o doutor. É o da minha primeira mulher. Mas, trouxe-o esta madrugada para cá. Nenhum de nós compreendia nada. O doutor sentou-se numa pedra. Alberto, disse ele, e tu, Marcelina? Outro crime devia ser cometido nessa ocasião. Mas tanto te amo, Alberto, tanto te amei, Marcelina, que eu prefiro deixar de cumprir a minha promessa. Ia interrompê-lo, mas ele não me deu ocasião. Vocês amam-se. Vocês amam-se, disse ele. Mas Marcelina deu um grito. Eu ia protestar. Amam-se, que eu sei. Continuou friamente o doutor. Não importa. É natural. Quem amaria um velho estúrdio como eu? Paciência. Amem-se. Eu só fui amado uma vez. Foi por esta. Esta sim. Dizendo isso, abraçou-se ao esqueleto. Doutor, pense no que está dizendo. Eu já pensei. Mas esta senhora inocente não vê aquelas lágrimas? Conheço essas lágrimas. Lágrimas não são argumentos. Amam-se, que eu sei. Eu desejo que sejam felizes, porque eu fui e sou teu amigo, Alberto. Não merecia certamente isso. Oh, meu amigo, interrompi eu. Veja bem o que está dizendo. Já foi uma vez levado a cometer um crime por suspeitas que depois soube serem infundadas. Ainda hoje padece o remorso do que você fez? Reflita! Veja bem se eu posso tolerar semelhante calúnia. Ele encolheu os ombros, meteu a mão no bolso e tirou um papel e deu-me a ler. Era uma carta anônima. Soube depois que fora escrita pelo Soares. Isto é indigno, clamei. Talvez, murmurou ele. E depois de um silêncio. Em todo caso, minha resolução está assentada, disse o doutor. Quero fazê-los felizes. E só tenho um meio, é deixá-los. Vou com a mulher que sempre me amou. Adeus! O doutor abraçou o esqueleto e afastou-se de nós. Corri atrás dele. Gritei. Tudo foi inútil. Ele metera-se no mato rapidamente. E demais a mulher ficara desmaiada no chão. Vim socorrê-la, chamei gente. Daí a 1 hora, a pobre moça, viúva sem o ser, lavava-se em lágrimas de aflição. Capítulo 6. Alberto acabara a história. Mas é um doido esse teu doutor Belém? Exclamou um dos convivas, rompendo o silêncio de terror que ficara o auditório. Ele doido? Disse Alberto. Um doido seria efetivamente se porventura esse homem tivesse existido. Mas o doutor Belém? O doutor Belém não existiu nunca. Eu quis apenas fazer apetite para tomar chá. Mandem vir o chá. É inútil dizer o efeito desta declaração. Olá, meu nome é Marcelo Fávaro, sou professor de literatura e trago aqui para você um horror um pouco mais refinado, com um pouco melhor trabalhado, uma ambientação, né, aquele horror mais ameno, não aquela coisa escrachada do marido enfiar o garfo no olho da esposa no meio do jantar. Isso é fácil de fazer. Qualquer pessoa pode criar uma cena de sangue espichando do olho da esposa. Não, a gente quer um negócio mais trabalhado, onde você mexa mais com a sinestesia da coisa, efeitos sinestésicos, o cheiro, as texturas, as cores. Você percebe aqui todo um trabalho do Machado. Eu, por exemplo, eu não conhecia esse conto do esqueleto.
A gente sai da faculdade de letras, nós lemos basicamente o Memórias Póstumas, que nós fazemos uma releitura do que nós já deveríamos ter lido no ensino médio, o Dom Casmurro e alguns contos especial ali, a Cartomante, Uns Braços, o Galo da Meia-Noite. Conforme vai passando a vida, a gente vai adquirindo mais experiência na sala de aula, nós vamos nos deparando com outros contos do Machado e eles vão nos acompanhando no decorrer da vida. São muito interessantes, ao contrário do que as pessoas falam, já que a gente não vive num país leitor, né? Quase metade da população não lê e a outra metade lê muito pouco, um livro por ano. Entretanto, eu considero que o acesso à literatura é um direito da população. É muito triste um brasileiro, seja ele qual for a sua classe social, chegue, por exemplo, na Europa, está lá passeando em Paris, muitas vezes da elite, esses brasileiros da elite que não leem, não é? Não é porque é rico, não é porque tem uma biblioteca enorme em casa, aquela estante cheia de livros bonitos que vai ler, né? A gente sabe que não é um caminho concomitante do acesso ao dinheiro e o acesso à leitura, principalmente quando fala da literatura, né? É muito triste uma pessoa estar lá em Paris e de repente o outro fala assim: não, você é brasileiro, nossa, que legal, puxa, eu tenho um escritor brasileiro que eu adoro, o Machado de Assis, que incrível você ser brasileiro do mesmo país desse escritor, e a pessoa fala: não sei de quem é Machado de Assis. Não sei do que se trata, nunca li, né? Não sei nem que cheiro que tem, né? Devemos conhecer. A literatura, ela é um direito. Assim, a obra do Machado é tão gostosa de ser conhecida e é simples, porque ela trata basicamente do ser humano e das suas questões mais naturais. Quem sou eu? O que é o amor? O que é a traição? Principalmente a traição. E aí, nesse caso, nós já vamos entrando aqui no assunto desse conto de terror. Assim como outros contos, o Machado ele era muito interessado nesse assunto do terror. Então, são poucos contos dele de terror. A gente pode colocar aqui A Causa Secreta, eu vou deixar apenas esse como um exemplo, mas o Machado ele era um entusiasta do gênero, fã do Edgar Allan Poe, tanto que traduziu o Corvo, o poema mais conhecido do poeta americano, se aventurou nessa brincadeira de escrever contos que causam estremecimento, terror, angústia. Esse publicado em 1875, então ele é anterior ao Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inaugura o realismo, então ele já é um conto das primeiras escritas do Bruxo Velho, né? Gente, mas o que o Machado tinha com esse negócio de ser corno? Meu Deus... o homem ele tem um medo de ser corno que chega a ser uma patologia realmente, e nesse caso aqui em especial ele chega a ser repugnante. A cena do rapaz chegando, do Alberto chegando na sala de jantar, imagine só, século XIX, ambientes não eram tão iluminados como hoje, aquela luz meio de candelabro, de vela, né? Ainda não tinha chegado a energia elétrica no Rio de Janeiro, eles estavam ainda em Minas, né? Em Ouro Preto, é isso? Onde ficava a residência deles. E de repente você chega na sala de jantar e tem um esqueleto. Então monte a cena, uma sala de jantar, século XIX, meio à luz de velas ali, e um esqueleto meio já escurecido, sentado à mesa, né? Eu também sou da opinião do doutor aqui, de que o esqueleto, a caveira, não é nada relacionado ao mal, né? Tem muitas pessoas hoje que veem uma caveira, ai, credo, cruz, né? Vamos rezar para Deus. Não, a caveira foi feita por Deus também, é uma das maiores criações de Deus, e todos nós temos uma caveira dentro da nossa cachola, e é um objeto realmente bonito, né? Tanto que as pessoas fazem tatuagens, né? Fazem desenhos de caveiras, né? E não tem nada de anticristo aí, tanto que Cristo tinha uma caveira dentro da cabeça dele. Mas, quanto a isso, eu entendo que não há nada de... Por exemplo, a gente tem um esqueleto de plástico lá
de borracha na sala dos professores. De vez em quando eu vou com ele para a sala de aula, coloco ele ali no meio da sala, as crianças falam, ai, credo, meu Deus, credo o quê, gente? Coisa mais natural do mundo, o esqueleto. Todos vocês têm um esqueleto por dentro. Então, quanto a isso, ok. Mas, na situação aqui que foi construída a ambientação, eu achei pavoroso. Então, não esperem aqui nesse canal aquele conto que é o escrachado, né? De repente eu peguei com uma colher e comecei a arrancar o olho da minha esposa. Não vou fazer isso porque é muito fácil criar essa sensação de repulsa com base em cenas assim tão gratuitas, né? Tem contos que me chegam que parece que o cara pegou a caneta e o papel e começou a escrever como uma criança conta uma história. Aí eu entrei na sala. Aí depois eu fui pro corredor. Aí tinha um monstro no corredor. Aí eu virei para outra sala. Tinha uma caveira. Parece uma criança contando a história. E conforme ela vai contando, ela vai inventando na hora. Isso torna um negócio meio gratuito e meio aleatório. Não há um direcionamento, uma preocupação em criar uma ambientação, criar toda uma sugestão com base em cheiros, em imagens, em lembranças, em texturas. Terror é isso, ele não é onde ele está, é onde ele não está. É quando você não consegue ver o que está acontecendo ali direito, é que se cria uma angústia, um suspense, né? Ele está mais onde você não mostra do que onde ele mostra. E aqui é uma escola para quem deseja escrever contos de terror. Ele não tem momentos aqui de profunda violência, mas tem alusões à violência. Tanto que é uma violência psicológica incrível, inimaginável, você colocar o esqueleto da sua ex-esposa sentado na mesa de jantar, simplesmente para falar para sua nova esposa que você não quer tomar um chifre. Fala, ó, se você me chifrar... Gente, é horrível isso, de tantas formas diferentes, que o mínimo que ele merecia aqui, o doutor, seria tomar outro chifre, porque todo castigo para corno é pouco. E aí o capítulo 6 vem como um caminhão de terra por cima de tudo. Um doido seria efetivamente se porventura esse homem tivesse existido. Mas o doutor Belém não existiu nunca. Eu quis apenas fazer apetite para tomar chá. Mandem vir o chá. Gente, o que foi isso aí? É inútil dizer o efeito dessa declaração. É a última frase do conto. Eu achei de um plot twist aqui, olha, porque o capítulo 6 ele começa com um dos convivas falando, mas é um doido esse teu doutor Belém. E por que ele usa essa palavra doido e abre uma discussão para a loucura conforme ele já vinha abrindo antes, né? A dona Marcelina, ela fala, ai, meu marido perdeu a razão. E todo o tempo o Alberto está passando pano. E não, ele é uma pessoa boa. Não, ele tá doido. Não, ele não é doido não, ele tá muito... E eu já estava impaciente com o narrador, essa necessidade que o narrador tem de passar pano para um sujeito asqueroso, um velho estúrdio como esse. Então, realmente, é um conto que se a gente parar aqui para ficar conversando, a gente vai embora. A gente vai embora, vai ficar aqui horas falando sobre esse conto. O que você achou? Comenta aí. Se você não comenta, o vídeo não aparece para mais pessoas. Aí o canal ele vai perdendo a relevância, eu vou ter que parar de narrar para vocês. Não é uma chantagem, mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero chegar até o final do ano com 50 mil inscritos aqui nesse canal. É uma meta singela e humilde, mas que você pode ajudar. Muito obrigado e até a próxima.